Olá, bom dia. Bom dia, quarta-feira, 17 de setembro. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aí, participe do Visual através do nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O Instituto Benjamin Constant, que é referência nacional na educação para cegos, também presta serviços de saúde à população. É o que nós vamos mostrar hoje na segunda reportagem da série especial sobre o Instituto, que esta semana completa 160 anos. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, mais de 1 milhão de pessoas são cegas no Brasil. As causas e formas de prevenção da deficiência são diversas. Os riscos, de acordo com a faixa etária, também. As incidências maiores da causa das cegueiras são essas. Os acidentes das crianças, uma lente de contato no jovem adulto, do adulto, e o glaucoma e a catarata nos pacientes idosos. Doenças crônicas que podem levar à cegueira, como a diabetes e o glaucoma, merecem especial atenção por demorarem a dar sintomas. E é justamente o glaucoma a principal causa de cegueira no país. A doença se manifesta com aumento da pressão intraocular. E para manter a saúde dos olhos em dia, os cuidados têm que ir além da simples troca dos óculos. Não deixar crianças ficarem próximas a esses objetos que podem trazer um acidente. O cuidado da higiene com as lentes de contato pelos usuários, do adulto, a necessidade dele compreender que ele deve fazer o exame de 1 ano e meio a 2 anos no máximo para poder se prevenir de qualquer doença que possa lhe tirar a visão. Independente da causa da cegueira, é fundamental o acompanhamento e reabilitação de pacientes. Aqui no Instituto Benjamin Constant, cegos de idades variadas e toda a população podem realizar exames e consultas oftalmológicas, além de terem acesso a material adaptado, publicações e impressos em braille. Por ano, nós temos aqui uma média entre 22 a 25 mil atendimentos. Normalmente, nós atendemos portadores de deficiência visual ou portadores de cegueira, crianças e adultos indistintamente. Diagnosticado com glaucoma ainda na infância, Luiz Carlos ficou cego há 6 anos. Desde então, ele frequenta o Instituto. Aos 36 anos eu tive que recomeçar a minha vida e aqui dentro eles te dão um apoio para você se estabilizar de novo. Também com glaucoma, Eli conta que reaprendeu a viver dentro do Instituto e que graças ao Benjamin Constant ele pôde trocar experiências com quem tem a mesma deficiência. Nós temos 5 sentidos, perdi um. As pessoas que têm deficiência, eu aconselho o seguinte, não se abata, a vida prossegue. Nós temos prazo de validade aqui, temos que aproveitar o máximo que pudermos. E amanhã, na última reportagem da série sobre o Instituto Benjamin Constant, você vai saber como a tecnologia pode ser usada para ajudar os deficientes visuais. O Distrito Federal é dividido em 31 regiões administrativas e não possui municípios. O governador eleito acumula as funções de governador e de prefeito. A economia local se baseia principalmente no setor de serviços, que inclui o setor público. Mesmo sendo a menor unidade federativa do Brasil, o DF tem quase 3 milhões de habitantes e um eleitorado de cerca de 2 milhões de pessoas. O Distrito Federal foi recordista no recadastramento biométrico. Quase 90% dos eleitores daqui vão usar pela primeira vez a digital para votar. Por causa disso, quem tiver de justificar o voto deve procurar as sessões específicas para isso. Este ano nós optamos por não receber justificativas eleitorais nas sessões eleitorais somente. Vamos receber apenas nas mesas receptoras de justificativa. Alguns locais de votação vão contar com uma mesa específica para isso, outros não. Aí o eleitor vai ter que procurar os locais exclusivos para recebimento de justificativa. Em 2014, são 6 candidatos na corrida eleitoral. O atual governador Agnello Queiroz, que concorre à reeleição pelo PT, Luiz Pittman, do PSDB, Percy Mahara, do PCO, Hollenberg, do PSB,
Toninho, do PSOL, e Jofran Frejá, do PR. O ex-secretário de Saúde, Frejá, entrou no lugar de Arruda, que renunciou à candidatura neste sábado. A mulher dele, Flávia Pérez, será a vice. A candidatura de Arruda havia sido impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral com base na lei da ficha limpa. Ele foi condenado por improbidade administrativa depois de se envolver em um escândalo de corrupção em 2009. O ex-governador chegou a entrar com recurso no TSE para reverter a decisão, mas foi derrotado. Voto em branco. Horário eleitoral. Presidente e senador. Então, vamos revisar os sinais? Voto em branco. Horário eleitoral. Presidente e senador. Bom dia! Daqui a pouco o técnico Dunga convoca mais uma vez a seleção brasileira para a disputa de um único jogo contra a Argentina, chamado de Superclássico das Américas. Até aí nada demais, não fosse o fato de o jogo ser em Pequim. Como o objetivo maior hoje em dia é faturar, podemos dizer que esse jogo é um negócio da China. Realmente os tempos mudaram. Mas hoje também é dia de bola rolando, nesse mês de setembro, em que o Campeonato Brasileiro não dá folga aos times, com jogos a cada 3 dias, num total de 7 rodadas. Pelo menos o campeonato ganhou um pouco mais de emoção com a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro no fim de semana. Não deu para o time mineiro perder a liderança e também não será na rodada de hoje e amanhã, mas pelo menos pode-se imaginar que o Brasileirão não vai terminar muito antes da hora. Lá embaixo, na tabela, a briga está bem mais intensa, com 8 times lutando para ficarem bem longe da zona do rebaixamento. Os 10 jogos prometem emoção e vale a sua torcida. Até a próxima! Vagalume, coruja, lobo, tatu. Então, vamos revisar os sinais? Vagalume, coruja, lobo, tatu. Você vai ver agora um desafio que identificou o melhor meio de transporte em Brasília. O meio ideal é rápido, barato e não polui. Será que algum consegue reunir todas essas vantagens? Vamos ver. O desafio é percorrer 14 quilômetros em horário de trânsito intenso. Na competição, vence o veículo menos poluente, mais barato e que chegar mais rápido. A ideia é fazer uma combinação para verificar qual é o modo de transporte mais eficiente dentro das condições urbanas que a gente tem hoje. São 23 competidores em 12 modalidades. Já no começo do trajeto, engarrafamento. Em alguns trechos, os corredores foram fechados pelos ônibus e tiveram que correr na terra. Quem foi de metrô enfrentou a lotação do transporte público. E olha ali quem está chegando em primeiro lugar, é a moto. Primeiro lugar em velocidade, mas último lugar em impacto ambiental. A moto é a que emite mais gases poluentes nessa competição. A queima do combustível na moto é uma queima direta, ela não tem catalisador, ela não tem outros filtros para poder fazer a limpeza desses gases, né, depois da sua queima. A moto cumpriu o trajeto em 24 minutos. A bicicleta ficou em segundo. Em terceiro, o carro.
Jorge chegou em 5º lugar com o táxi. O Elton foi um dos últimos. Ele demorou quase 1 hora na modalidade ônibus e bicicleta dobrável. Não só é difícil manter a bike em pé no ônibus com tanta gente ocupando, como também o ônibus demora pra caramba para passar. Usar transporte público realmente torna o processo um pouco mais lento. Na lanterna da competição, os corredores. Isidro correu por 1 hora e 15 minutos descalço. Ainda precisa de muito investimento de infraestrutura em calçadas e ciclovias nesse percurso. A bicicleta foi considerada o veículo mais eficiente. Não polui e é barata. Sadi, que veio de carro, já pensa em mudar a forma de se deslocar para o trabalho. Modal bicicleta é o meio de transporte mais apropriado para os meios urbanos de hoje. O Visual termina aqui. O nosso próximo encontro é amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia.